Olá, meus amigos, meu nome é Daniel Luiz Cris Rosa, eu sou orientando da doutora Cíntia Magalhães Carvalho Bion, sou bolsista da Fundação Araucária, aluno de medicina da quarta série. Hoje vamos falar sobre a descrição do nível de priorização e fatores prognósticos em pacientes idosos admitidos em terapia intensiva. Temos que a UTI, a unidade de terapia intensiva, é o local onde se faz o atendimento especializado e monitorização constante do paciente que ali está internado. Isso gera um alto custo de manutenção, em torno de R$ 540 a R$ 1.400 dia por paciente, segundo o DataSUS agora de 2021. O que acaba por gerar também uma escassez dos leitos, que hoje é da ordem de 0,7 leitos por 10 mil habitantes, abaixo daquilo que é preconizado como ideal, segundo a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que diz ser ideal entre 1 e 3 leitos por 10 mil habitantes. Por isso, diante dessa escassez, diante desse alto custo, faz-se necessário seguir determinados critérios para admissão, dispensa e também triagem dos pacientes que vão ocupar os leitos de UTI. Nesse sentido, seguimos o guideline de 1999 da SCCM, a Society of Critical Care Medicine. No que diz respeito a esses critérios, o guideline traz 5 níveis de priorização. Os 3 primeiros são os seguintes. Nível de priorização 1, pacientes críticos que necessitam de intervenções de suporte à vida em UTI. Priorização 2, pacientes que necessitam de monitorização intensiva e potencial de intervenção imediata. Priorização 3, pacientes críticos, mas com baixa probabilidade de recuperação ou alguma limitação da terapêutica. Como podemos ver, esse guideline ele prioriza os pacientes com alto risco de morte, mas dentre estes, aqueles que têm maior possibilidade de sobrevida. Nesse contexto, ter em mãos ferramentas prognósticas que auxiliam no processo de tomada de decisão pode auxiliar, então, salvar a vida de um paciente que está num estado mais crítico. Dentre essas ferramentas, nós temos, talvez, a principal delas, o SAPS-3, o Simplified Acute Physiology Score 3, que se divide em duas etapas, uma relacionada ao Admission Score e outra relacionada ao Death Probability Standard Equation, que em conjunto objetivam prever o status vital na alta hospitalar com o uso dos dados registrados na admissão da UTI. Outras duas ferramentas são o CCI, o Charleston Comorbidity Index, e o MFI, o Modified Frailty Index, que objetivam obter prognóstico quanto à mortalidade dos pacientes internados. Estes dois últimos são utilizados principalmente em pacientes idosos, que se tornam bastante relevantes, já que 42 a 50% dos pacientes admitidos são pacientes idosos, e 60% dos leitos ocupados na UTI são também de pacientes idosos. Dito isso, o objetivo desse trabalho é justamente descrever o nível de prioridade para os pacientes idosos serem admitidos em terapia intensiva, no HUL, e também fazer associação entre esse nível de priorização e a taxa de mortalidade hospitalar. No que se refere à metodologia, esse estudo é um estudo longitudinal retrospectivo que foi feito com 138 idosos, ou seja, aqueles maiores do que 60 anos, internados na UTI do Hospital Universitário de Londrina no período de agosto a dezembro de 2020. O grupo de pesquisa da UTI da UEL foi quem foi o responsável pela coleta de dados e utilizou como base de dados o banco de dados eletrônico do HU e também os prontuários médicos desses pacientes. As variáveis analisadas nesses prontuários foram idade, sexo, data de internação no hospital e na UTI, tipo de admissão, diagnóstico de admissão na UTI, presença de doenças crônicas, setor de origem, data da alta da UTI do hospital, desfecho, a saída da UTI do hospital, nível de prioridade para a admissão desses pacientes da UTI. Os resultados dos scores SAPS-3, CCI e MFI também constavam dentre as variáveis analisadas. A análise estatística foi feita com o programa MedCalc para o Windows, com versão 15.2.2, e o valor de P menor do que 0,05 foi considerado significativo. Como dito, a nossa amostra compõe-se de 138 pacientes idosos, cuja idade média é de 71,47 anos, com uma distribuição bastante homogênea, sendo 55,8 pacientes do sexo masculino e 44,2% do sexo feminino, não havendo diferença estatística entre esses gêneros. Dentre os diagnósticos primários, ou seja, aquele diagnóstico que levou o paciente a ser admitido na UTI, 1/3 está relacionado à infecção do trato respiratório, seja por infecção de Covid-19, seja por pneumonia comunitária. Dentre as comorbidades, podemos observar uma predominância bastante exacerbada em relação à hipertensão arterial sistêmica, estando prevalente em 93% dos pacientes. Diabetes não complicada, insuficiência cardíaca do tipo 2 e 3, tabagismo, infarto agudo prévio, dislipidemia e doença renal crônica não dialítica, também foram outras comorbidades que apareceram com frequências variadas. Na análise da prioridade 1 e prioridade 2, quanto aos scores, chama atenção na diferença estatística entre prioridade 1 e prioridade 2, no que se refere ao score SAPS-3. Podemos ver aqui, então, um valor de P menor do que 0,01. Essa mesma diferença estatística não foi constatada nos demais scores, tanto no CCI quanto no MFI, e quanto na avaliação de um desdobramento do MFI, que é o paciente frágil, quanto à análise da prioridade 1 e prioridade 2, em relação aos desfechos principais, ou seja, alta, óbito, tempo de internação no UTI e tempo de internação no hospital, havendo diferença estatística entre prioridade 1 e prioridade 2, no que diz respeito ao óbito, sendo óbitos e tempo de internação na UTI maiores em prioridade 1, enquanto o número de alta foi maior nos pacientes prioridade 2. Em conclusão, observa-se que os pacientes internados como prioridade 1 obtiveram também maior SAPS-3, e os pacientes que estavam internados em P1 também foram aqueles que mais vieram a óbito e também tiveram maior tempo de internação, o que nos faz correlacionar então a maiores scores SAPS-3 com desfechos negativos, o que está em linha com a proposta original do SAPS-3. Observa-se também que o SAPS-3 ele foi sensível na discriminação dos pacientes P1 e P2, portanto ele foi sensível na discriminação daqueles pacientes que mais necessitam de um leito de UTI. O mesmo não ocorre quando da aplicação do score MFI e do score CCI, já que eles não foram sensíveis o suficiente para diferenciar os pacientes em prioridade 1 e prioridade 2. E sabemos que os pacientes de prioridade 1 tiveram maior tempo de internação e maior número de óbito, o que, portanto, define uma fraca correlação desses scores em prognosticamente prever esses desfechos negativos. Por fim, fica meus agradecimentos, primeiramente à doutora Cíntia, muito obrigado, doutora, pela sua orientação, pela sua condução, mas principalmente pela sua dedicação a uma área que somos tão carentes.
área de ciência e pesquisas. Agradeço também à Fundação Araucária, ao Governo do Paraná, mais especificamente à Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, à CNPq e, por último, não menos importante, ao UEL.